Este ano extraordinário do Jubileu da Misericórdia foi um ano especial para esta comunidade, para todas as comunidades cristãs, para a Igreja do mundo inteiro, para o mundo no seu todo, porque recuperou e recordou e revisitou algo de essencial e de central para a nossa vida e para a nossa fé, que é aquela mensagem de que o próprio Cristo Senhor é o rosto da misericórdia do Pai. A misericórdia de Deus é muito, é tudo. É a própria salvação em ato, é a salvação que acontece. Salvação essa que leva à recuperação de vidas, à renovação de esperanças, a um renovamento da própria fé e da própria confiança no Senhor Deus, no mundo, em cada um de nós. E nós aqui, nesta igreja concretamente, levamos muito a sério, muito a peito, aquela indicação que o Papa Francisco nos dá na bula de proclamação do Ano da Misericórdia, e eu até vou ser muito específico, no número 10. É um número muito intenso, é um número muito belo, onde o Papa Francisco, por diversas ocasiões, refere-se à misericórdia como o caminho, à misericórdia como uma estrada, à misericórdia como um percurso. E acaba por ser isso que acontece nesta igreja, é um percurso. Exatamente. Um conjunto de sinais e de símbolos que ajudam... Então nós, sugestionados por essa proposta, por esse desafio, elaboramos um pequenino percurso em 8 passos, e o facto de ser em 8 não é casual, é que o 8º é sempre o dia da ressurreição, é sempre o dia da vida nova, e que nós, dentro da Igreja, fizemos coincidir a 8ª e derradeira etapa como o confessionário. A confissão... Vamos já mostrar momento... todas essas etapas do percurso, desde logo a porta. Que simbolismo tem e o que é que querem traduzir com esta apresentação da Porta Santa? A primeira ideia que nós gostaríamos de suscitar ao peregrino que chega é a do acolhimento, mas um acolhimento festivo. Por isso é que esta porta está tão bem enfeitada. É bela, é atraente. Por outro lado, a Igreja no seu todo, e não apenas a porta no seu específico, mas a Igreja toda ela, é a porta que nos leva à aventura de contemplar o rosto misericordioso do Pai, que é Cristo. É a própria Igreja que nos relança para essa grandeza do próprio Deus. A porta no seu concreto é aquele momento em que somos acolhidos, somos recebidos, da mesma maneira que aquele filho pródigo foi recebido e foi acolhido pelos braços cheios de ternura do seu pai. O que nós gostaríamos que o peregrino que chega fizesse essa experiência interior. A porta representam aqui os braços abertos do Pai, que o acolhe, que o recebe, mas um acolhimento cheio de alegria, cheio de festa, cheio de beleza. E tudo isso está aqui bem presente nesta porta. Tem ali uma indicação de um santo que nós quisemos colocar ali, um santo peregrino da misericórdia, que é São Luís Maria de Montfort, o qual nos convida a caminhar para a misericórdia, para reencontrar a beleza da vida e a beleza de Deus, que é Cristo. Quem atravessa a porta, acredito que não acontece uma transformação mágica, mas tem um simbolismo muito forte e uma relevância muito grande, o percurso que faz desde logo por esta travessia. A porta simboliza para nós e para o peregrino da misericórdia os próprios braços e as próprias mãos de Deus que o acolhem e que o acolhem com compaixão, com ternura, mas também com festa. São aqueles braços que levam o próprio filho, o próprio crente, à experiência da compreensão, à experiência do perdão. E quem chega e ao atravessar esta porta sente-se acolhido assim como é, na sua fragilidade, na sua humildade, na sua realidade de pessoa e de pecador. E aqueles são os braços do Pai que o recebem. Depois ele continua, atravessa a porta, chegando aqui, toma em suas mãos este desdobrável que contém precisamente o itinerário de todo o percurso que depois vai viver em termos de experiência espiritual interior dentro deste templo. A segunda etapa, depois de atravessar a porta, é dirigir-se à pia da água benta, que aqui simboliza a própria água do batismo. Tenhamos em conta que o pecado é sempre uma mancha, é sempre uma camada de pó que se vai depositando nos próprios olhos do coração
e da alma da pessoa. Ora, a água batismal que ele toma com a sua mão direita, ao mesmo tempo que faz o sinal da cruz e que pronuncia as palavras: aspergi-me, Senhor, com o hisope e ficarei puro, lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Este momento é para procurar a pureza de coração a fim de poder contemplar as maravilhas de Deus. Evocamos aqui aquela bem-aventurança em que o Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A contemplação de Deus brota da pureza do nosso olhar e da pureza do nosso coração. Brota e resulta. Quem vê a Deus alcança um coração puro. Esse coração puro, de olhar límpido e transparente, é alcançado pelo mergulho da mão nesta água benta. Acredito, Padre Rui Valério, que depois desse acolhimento que o itinerário sugere, o próprio percurso leva também a um acolhimento interior. Precisamente, depois então desta purificação que se recebe e que foi simbolizada por aquele gesto da água benta a purificar o nosso olhar e o nosso coração, imediatamente nós subimos umas escadas e vamos ao encontro de um sicômoro para nos reencontrarmos com Zaqueu. Zaqueu subiu ao sicômoro porque, diz o Evangelho, era de baixa estatura. E tantas vezes são as baixas estaturas da nossa moralidade, da nossa vida, que nos colocam em sicômoros altos de orgulho, de indiferença, de autoexclusão, de pecado, no fim de contas. Mas aquele é o momento em que nós reencontramos a voz de Deus, a voz de Jesus que nos convida: desce depressa desse sicômoro, porque eu hoje quero entrar na casa do teu coração. E é ali que a pessoa, num tu a tu de intimidade com o Senhor, escuta precisamente essas palavras que levam à experiência de receber o que Jesus tem melhor para nos dar, precisamente a misericórdia. Zaqueu foi aquele que recebeu misericórdia de Jesus. E há um pormenor no Evangelho que a nós nos desarma profundamente. Ele era um público pecador, era um publicano. E Jesus não lhe põe condições. Não lhe diz: olha, Zaqueu, vai purificar o teu templo, vai fazer... Jesus pura e simplesmente lhe diz: eu hoje quero entrar na tua casa. E esta mesma oferta é que Jesus faz hoje a cada um de nós. Também dizendo: desce depressa, não é? Desce depressa, imediatamente, porque eu hoje quero ficar contigo, quero entrar na tua vida. E este momento, reescutando esta palavra, quer levar a pessoa à descoberta de um Cristo presente em si, sob a forma de uma vontade de o perdoar e de usar de misericórdia para com ele. Depois deste terceiro momento, nós descemos e vamos reencontrar com a palavra, onde somos convidados a duas atitudes. A primeira é de rezar a palavra, numa das sugestões que o texto nos propõe. Rezar a palavra, para que, à luz dessa palavra, iluminados por ela, possamos lançar um olhar para a paisagem da nossa vida. E nessa paisagem nós encontramos momentos e instantes de grande beleza, de grande ternura, de grande esperança, mas contemplamos também as sombras que qualquer paisagem contém, mas isso iluminados pela palavra de Deus. Depois deste quarto momento, em que se faz como que uma peregrinação à interioridade de si, nós encaminhamos-nos para o quinto, que é aqui constituído pelo Santíssimo Sacramento presente naquele sacrário. Colocamos numa atitude de adoração, evocamos a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos de Fátima, para que aquele seja o momento em que, de tudo aquilo que nós vivemos até este momento, se transforme na contemplação de um rosto, na contemplação de uma pessoa. Porque, tal como nós acreditamos, nós também nos tornamos naquele que contemplamos. E na presença do Santíssimo Sacramento, depois de elevarmos o nosso louvor, apresentamos também as nossas orações, as nossas preces. Não é só a pessoa na sua individualidade que se encontra com Cristo, mas é a pessoa na sua individualidade trazendo consigo tantas e tantas outras histórias e às vezes sofrimento. Mas há uma pessoa que tem um lugar especial na oração que o peregrino da misericórdia vive perante o Santíssimo Sacramento.
é a pessoa do Santo Padre. Ali rezamos pelas suas intenções, pela sua pessoa e pelo seu ministério e magistério de Pedro. O momento seguinte vamos estar com Nossa Senhora, espiritualmente, que aqui está representado precisamente por aquele mistério da Anunciação, onde a Virgem Santíssima se consagrou totalmente à misericórdia do Pai, abrindo no seu coração e abrindo na sua alma uma pequenina brecha na qual, ou pela qual passou a grandeza do infinito. Aquele eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Estas palavras traduzem uma abertura, pequenina, é verdade, como era humilde Nossa Senhora, mas foi o tamanho do infinito e do absoluto a entrar em Maria e por Maria no mundo inteiro. Nós ali somos convidados a rezar a oração do Ângelus e a recordar, a fazer memória, sobretudo, daquela oração do Magnificat, onde nós recordamos que o próprio Deus se recorda da sua misericórdia para nos libertar, para fazer acontecer salvação, porque a misericórdia é isto mesmo, é a salvação em ato, é a salvação que acontece, é a salvação que se torna acontecimento na nossa vida. A seguir, depois deste momento tão íntimo em que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, está conosco, nós encaminhamos-nos para aquele onde, que bem poderíamos dizer, ser uma maternidade. E não é por acaso que eu estou a usar esta palavra de maternidade para falar da pia batismal e para falar do Círio Pascal. É porque a própria misericórdia evoca as entranhas, evoca o útero de Deus. É ali que nós somos gerados como novas criaturas. E por isso, na presença do momento do batismo, nós fazemos memória das promessas batismais, mas ali somos convidados fortemente, por este itinerário, a renovar a nossa fé. E esta renovação da fé é para uma consagração total a Jesus, que vai encher a nossa vida, mas vai sobretudo encher a nossa vida de uma nova vida. O batismo é a contemplação disso mesmo, é a própria vida de Deus a acontecer na vida dos homens. É uma nova vida a acontecer na nossa vida envelhecida pelo pecado, mas que se renova e que se transforma. Água pura que vem dar nova vida à nossa vida, não é? Exatamente. A água pura de Deus que vem levar a esta nova vida, a esta necessidade de renovação e de transformação. E por isso chegamos ao 8º momento. A 8ª etapa é o confessionário. E porquê a 8ª? Porque o 8º é o número da ressurreição, da nova vida. E da mesma forma que nós, contemplando o 8º dia da ressurreição, contemplamos a força da vida nova a acontecer na história da humanidade, também aquele que entra neste confessionário, entra homem velho para se transformar e se tornar homem novo. A grande experiência que se faz no confessionário é aquela de se sentir arrependido e descobrir que não é o seu arrependimento que leva Deus a perdoá-lo, mas descobrir que nós só nos arrependemos porque Deus já nos perdoou. Esta é a experiência que a gente descobre sempre que mergulhamos no abismo infinito e insondável da misericórdia do Pai, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não nos repudia, o qual não se transforma num juiz de acusação, mas antes em motivo e em fonte de uma nova esperança. É esta nova esperança que a pessoa reconciliada, a pessoa misericordiada alcança precisamente no sacramento do perdão e da reconciliação. É por isso que este momento é também de alegria e de encontro. A conclusão das histórias de Deus terminam sempre em festa e em alegria. Desde logo Zaqueu, que terminou na festa da caridade e da partilha, que foi restituir a quem tinha prejudicado, não foi só o dobro, foi 4 vezes mais. A festa da caridade e do amor. O próprio Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, conta-nos 3 parábolas sobre a misericórdia. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. E todas elas se concluem precisamente em festa e alegria. A parábola do filho pródigo, que nós aqui temos representada,
onde nós encontramos um pai que acolhe com os braços e com as mãos de ternura um seu filho que regressa, um filho que estava perdido e foi reencontrado, um filho que estava morto e voltou a viver. E aqui nós somos impelidos, somos convidados a participar da grande festa e do grande banquete que o Senhor nos deu, que foi a Eucaristia. Então, depois de todo este itinerário, em 8 momentos, somos convidados, o peregrino é convidado a aproximar-se do altar do Senhor, a pôr-se à sua volta, para aí celebrar as núpcias do Cordeiro que se vão renovar no sacrifício da Eucaristia. Padre Rui Valério, este momento em torno da parábola do Filho Pródigo é um bom simbolismo de tudo o que quis significar este Jubileu da Misericórdia? Exatamente. Por diversas razões, mas aquela que é, na minha modestíssima opinião, a mais importante, é que essa parábola leva-nos a reencontrar aquilo que o caminho da misericórdia nos quer oferecer e nos quer transportar, algo de essencial. Na parábola do Filho Pródigo nós encontramos o que de mais específico contém Deus, identifica Deus. Querer acolher todos. Querer acolher todos e ser o Pai misericordioso. E aí, este pontificado do Papa Francisco também se sintoniza na perfeição com essa atitude de Deus? Mais do que, se calhar, qualquer outro âmbito, porque não nos esqueçamos de que, no entender do Papa Francisco, é verdadeiramente urgente resgatar do esquecimento, mas, sobretudo, resgatar das más compreensões a identidade, a missão do próprio Deus. Por diversas vezes o Papa Francisco tem manifestado este seu grande interesse em repropor à nossa adoração e à nossa contemplação o verdadeiro rosto, o verdadeiro coração de Deus, que não é aquele Deus que julga, mas que também não é um Deus que apoia qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de exclusão, mas é aquele Deus que é revelado, que está presente em Jesus Cristo. E nós sabemos que a dinâmica de proceder de Jesus é constituída por algumas ações que a nós enche de vontade de mudar de vida. Jesus que olha e sente compaixão. Jesus que para a quem necessita. Jesus que toca, às vezes, a quem a própria lei judaica proibia de o fazer, como era o caso de um leproso, ou então no caso daquele filho da viúva de Naim, que já era cadáver e que Jesus também tocou. E esta dinâmica desta ação de Jesus em relação a nós redescobrimos-la precisamente também na parábola do Filho Pródigo. Enfim, um momento de festa, de encontro, isso viveu-se ao longo deste ano em torno desta comunidade. Do Padre Rui foi falando com muito entusiasmo deste itinerário. Foi um ano marcante para esta comunidade. Eu devo dizer, até pela graça que tive em ser, com muita humildade, um missionário da Misericórdia. E diga-nos desde já que é um missionário da Misericórdia. O missionário da Misericórdia é, nas palavras do Papa Francisco, um sinal. Um sinal, desde logo, de que Deus é misericordioso, a Igreja é misericordiosa, os sacerdotes, todos eles, são missionários da misericórdia. E eu dizia que tive a graça de visitar muitas comunidades ao longo deste ano. Uma delas, inclusivamente, até nos Estados Unidos, na Califórnia. E aquilo que eu reencontrei, o que é que foi? Foi, precisamente, um povo, comunidades inteiras, pessoas na sua individualidade, que se sentiam a encher o coração na presença do coração de Deus. Só o coração de Deus enche o coração humano, porque só os caminhos de Deus dão sentido aos caminhos dos homens. E tudo isso foi revelado e está presente em Jesus Cristo. Ele é, como dizia o Papa Francisco e como vai dizendo, verdadeiramente, aquele que nos leva a redescobrir o verdadeiro rosto de Deus, mas é também em Cristo que o homem, que o ser humano, redescobre e reencontra a verdade de si próprio, que é de ser imagem e semelhança de Deus. E o sacramento do perdão restabelece e restaura essa imagem que nós, à causa das nossas maldades, do nosso pecado, tantas vezes quebramos e tantas vezes deixamos um bocadinho na sombra. O Papa Francisco preencheu este ano jubilar com muitos sinais, com muitos gestos. Esses chegam-nos através da comunicação social. Será injusto dizer que este ano jubilar da Misericórdia foi marcante por aquilo que o Papa fez?
ou foi marcante também para muitas mais pessoas, por muitos gestos de misericórdia e por estes encontros? Mais do que isso. O Papa Francisco tantas vezes nos diz de que mais do que estarmos numa época de mudanças, como por exemplo aconteceu aqui há 40, 50 anos, hoje estamos numa mudança de época, estamos numa nova época. Há uma nova vida que está a pulsar, há uma nova vida que está a acontecer, há uma nova cultura, tudo é novo. E o Papa Francisco, com a proclamação deste ano da misericórdia, quis dar à Igreja e ao mundo um critério de ação para este novo mundo que aí está. E o critério de ação é precisamente a misericórdia. E a Igreja compreendeu e acolheu? A Igreja compreendeu e sentiu-se. Eu nunca vi, se me é permitida esta expressão, eu nunca vi a Igreja, o povo de Deus, a navegar e a nadar como se fosse peixe dentro d'água como este ano. E aí temos a grande mobilização que este ano provocou em toda a Igreja. Ninguém foi indiferente. Todos viveram o seu momento da misericórdia no ano da misericórdia. É um critério que temos aqui para os novos tempos, onde eu diria que aquilo que sobressai são duas coisas, muitas delas, mas duas coisas principais. A primeira é que o primado desta nova época, deste novo tempo, o primado está do lado da vida, já não está do lado do conceito, já não está no lado da teoria, está no lado da vida. E o segundo grande critério é o gesto, é a linguagem simbólica, é a linguagem em que um gesto vale por 1000 palavras. Eu costumo fazer esta experiência quando o Santo Padre vai em deslocação a alguma viagem apostólica. Nós recordamos com alguma dificuldade o que ele disse, mas fica-nos na memória e no coração e na alma aquilo que ele fez. É a nova linguagem. E a misericórdia usa esta linguagem, a linguagem do gesto. Como é que Jesus salvou e recuperou Zaqueu? Pelo que fez. Como é que Jesus salvou e recuperou a mulher adúltera? Pelo que fez. E por fim, e este é o epílogo de tudo, é que após nós termos sido perdoados, após nós nos descobrirmos que Deus usou de misericórdia para conosco, nós sentimos uma força interior para levar essa misericórdia, o perdão, o amor aos outros. E aqui subentram então as famosas obras da misericórdia, que é o último e derradeiro desafio que nós lançamos à pessoa que nos vem visitar. E para quem não o soubesse, o próprio desdobrável contém-as com em último lugar. Depois daquilo que recebeste aqui, e porque recebeste, reconhece esse dom e agora força. Vai fazer acontecer misericórdia na rua, no emprego, nas oficinas, no lar, nos hospitais, nas prisões, lá onde o homem e a mulher vivem. Uma nova época, como referiu, que exige também uma nova atitude por parte da Igreja Católica. Disse que a Igreja compreendeu e viveu este ano da misericórdia, assente no gesto, mas a Igreja não está mais assente no preceito, na norma. Eu penso que esta nova época, este novo tempo, retém importante tudo. Aliás, o próprio Jesus disse, quando falou daquele tesouro que era como o cofre de um pai, onde existem coisas, umas mais antigas, umas mais velhas, outras mais novas, a Igreja considera como importante tudo aquilo que a nossa história, a nossa tradição tem. No entanto, estamos naquela fase e naquele tempo em que, dentro de tudo isto que nós dispomos, há algo que tem um primado, tem uma prioridade. E essa, não haja dúvida, que é a vida no seu concreto. A vida e a vida nova como Jesus e Deus nos deu na revelação do seu Filho. Terminado este ano jubilar, Padre Rui Valério, fecham-se as portas. Acredito que a misericórdia essa permanece de braços abertos, permanece de portas abertas. Aqui é que eu lhe tenho que corrigir. Não se fecham as portas, encerra-se o ano. As portas continuam abertas. Encerra-se o ano, foi um gesto profético, foi uma iniciativa profética, foi aquela de dar um conteúdo, um critério, uma maneira de ser e de estar ao mundo e à Igreja, assente e centralizada na misericórdia, mas não se diz
fechar as portas. Nem se encerram as portas. As portas da misericórdia de Deus continuam a ser abertas. E o convite que eu faço a toda a gente é que quando se sentir um bocadinho caído, quando se sentir um bocadinho perdido, que se lembre sempre desta palavra que o Senhor tem para nós. Levanta-te e caminha. E o caminho que nos foi proposto a descobrir este ano foi o caminho da misericórdia para a casa do Pai. Muito obrigado por nos acolher e por ter feito connosco este itinerário e revelado, enfim, as marcas deste ano jubilar nesta comunidade. Muito obrigado. Obrigado e felicidades. Uma paróquia, esta paróquia de Póvoa de Santo Adrião, onde quisemos recordar toda esta vivência do ano jubilar da Misericórdia, proposto a quem visitava esta comunidade, esta igreja, uma igreja jubilar, e que aqui podia fazer, de facto, essa experiência de Deus Misericórdia. Muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.